Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa aula de língua portuguesa de hoje nós falaremos sobre substantivos e suas classificações. Vamos lá? Substantivos são palavras que nomeiam pessoas, animais, objetos, plantas, lugares, sentimentos. São palavras que dão nome a essas coisas, às pessoas, aos animais, aos objetos, às plantas, aos lugares, aos sentimentos e etc. Os substantivos, eles podem se classificar em ter 9 classificações, que são elas: próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Vamos então às classificações. Nós temos o substantivo comum e o substantivo próprio. Substantivo comum são aqueles que dão nome a todos os seres de uma mesma espécie, e eles são escritos com letra minúscula. E aqui nós temos alguns exemplos: árvore, lápis, caneta, casa. Então, aqui, os substantivos comum, ele dá nome a todos os seres de uma mesma espécie. Nós poderíamos citar como exemplo aqui cachorro, gato, o que mais? Caneta, como já foi citado ali, caderno, celular. Ele está se referindo a um ser, todos os seres de uma mesma espécie. Eu não estou especificando ele, por exemplo, quando eu falo no celular, eu estou falando do celular no geral, especificando todos os seres de uma mesma espécie. Eu não estou falando se é um celular da marca Samsung, ou se é do iPhone, ou se é da Nokia, ou se é da Motorola, entenderam? E aqui nós temos o substantivo próprio, que são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo sempre escrito com a inicial maiúscula. A primeira letra sempre do substantivo próprio é maiúscula. Então, o substantivo próprio é o quê? É nome de cidade, é o nome de pessoa, nome de estado, nome de ruas, nome de países. E aqui nós temos alguns exemplos: Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil e Argentina. Então, quando eu falo assim, o cachorro, meu cachorro Bob mordeu meu chinelo. Quando eu falo o cachorro, a palavra cachorro sozinha, ele é um substantivo comum, porque eu estou me referindo a todos os seres da espécie cachorro. Agora, quando eu falo Bob, é um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome daquele cachorro. E nós temos o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é aquele que se caracteriza por ser formado por uma palavra só, ou seja, papel, homem, caneta, jabuticaba, galho e lápis. Vocês observaram aqui que além dele ser simples por ele ser uma única palavra, ele também é substantivo comum. Vamos a seguir que vocês vão ver mais um exemplo sobre isso. Substantivo composto. Substantivo composto se caracteriza por ser formado por mais de uma palavra, ou seja, a partir da junção de palavras. Eu juntar palavras para formar uma palavra só. O exemplo aqui, na palavra guarda-chuva, couve-flor e guarda-roupa. É uma coisa só, um objeto, digamos assim, porém ele é formado de duas palavras. Guarda-chuva, duas palavras. Couve-flor, guarda-roupa. E aqui nós temos o substantivo concreto e o substantivo abstrato.
Substantivo concreto são aqueles que nomeiam seres que possuem existência própria, ou seja, que não depende de outros seres. Substantivos concretos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. Exemplo, nós temos a terra, o barro, o sol, a mãe e o avô. Substantivo concreto, para vocês terem um exemplo simples, é aquilo que eu posso, que é concreto, que eu posso pegar, que eu posso ver, que eu posso sentir, né? Sentir na minha pele, por exemplo, que eu posso sentir no meu paladar. Aquilo é substantivo concreto, uma caneta, um celular, a mãe, eu posso ir lá pegar, abraçar. É a terra, eu posso ir lá pegar na mão, sentir a terra. Substantivo abstrato são aqueles que nomeiam seres que dependem de outros seres para existir. Os substantivos abstratos, eles têm a ver com ações, com estado, com qualidade, né, com sentimentos. E o substantivo abstrato, ele depende de outro ser para ele existir. Um exemplo aqui, por exemplo, a felicidade, beleza, mentira e falsidade. É uma coisa que a gente não consegue pegar, uma coisa concreta que a gente não consegue pegar, mas a gente sabe que existe. Por exemplo, a felicidade. A felicidade depende de quê? Depende de uma pessoa, não é? Beleza. A beleza, a gente vê, consegue ver que aquela pessoa é bonita, tem uma beleza incrível, não só a pessoa, como uma flor, né, uma planta, é um objeto, mas a gente não consegue pegar, é uma coisa abstrata, a mentira, a falsidade, precisa de algo ou alguém para existir. Nós temos o substantivo primitivo e nós temos o substantivo derivado. O substantivo primitivo é aquele que designa o conjunto de palavra que não designa de outra, entendeu? Que não deriva de outra. É aquela palavrinha que ela não vem de outra palavra. No exemplo aqui, algumas palavras, ó. Casa, folha, árvore, pedra. Ela não precisa, ela não vem, ela não deriva de outra palavra, ela não vem de outra palavra. O substantivo derivado já não. O substantivo derivado, ele deriva, como o próprio nome diz, ele vem de outra palavra. Ele existe por causa de outra palavra. No caso aqui, por exemplo, casarão, folhagem, arvoredo e pedregulho. Observaram que essas palavras que eu acabei de ler, elas vieram dessas outras palavras primitivas aqui? Casarão vem da palavra casa. Folhagem, da palavra folha. Arvoredo, da palavra árvore. E pedregulho, da palavra pedra. E nós temos o substantivo coletivo, que é aquele que, mesmo estando no singular, ele representa um conjunto de seres de uma mesma espécie, tá? Ele está no singular, porém, ele vem de um conjunto de seres daquela mesma espécie, porque conjunto a gente sabe que é mais de uma coisa, não é? Então, por exemplo, se eu falo aqui abelha, eu estou dizendo o quê? Eu estou falando que é um substantivo comum, um substantivo que mais? Primitivo, né? E um substantivo simples. Mas se eu falo num conjunto de abelha, várias abelhas juntas, eu já não passa a ser várias abelhas juntas. Eu posso substituir isso pela palavra enxame, que vem a ser um substantivo coletivo. Quando eu me refiro a avião, estou falando de um único avião. Quando eu me refiro ao esquadrão, esquadro ou esquadrilha, eu estou me referindo ao conjunto de aviões. Quando eu falo a palavra ator, eu estou me referindo a uma única pessoa, um único ator. Quando eu falo em elenco, eu estou dizendo que tem vários atores reunidos. O substantivo pode ter mais de uma classificação.
Veja o exemplo da palavra casa, como eu havia dito anteriormente para vocês naquele outro exemplo. O substantivo ele pode ter mais de uma classificação, como no exemplo da palavra casa aqui, ó. A palavra casa ele é um substantivo comum, porque eu não estou especificando o tipo de casa que é. Ele é um substantivo simples, por quê? Porque ele é feito uma palavrinha só. E ele é um substantivo primitivo porque ele não veio de outra palavra, ele não se originou de outra palavra. Então, os substantivos, eles podem ter as palavras, né, referentes a substantivos, eles podem ter mais de uma classificação. Então, vamos lá, voltar novamente para vocês estarem memorizando. Os substantivos, eles se classificam nesses 9 aqui, perdão. Próprio, comum, simples e composto, concreto e abstrato, primitivo e derivado e coletivo. Nós fizemos só alguns exemplos, né, para vocês estarem. E para uma melhor memorização, nós iremos fazer algumas atividades na plataforma, ok? Então, eu vou estar enviando para vocês as atividades na plataforma e assim que vocês terminarem, vocês estarão tirando fotos e me enviando pela própria plataforma, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, pessoal! Beijo!